Às 2 horas da manhã, a cidade de Caracas permanecia envolta sob um pesado manto de umidade caribenha, sem saber que o mundo estava prestes a mudar para sempre. Para qualquer observador parado em uma varanda com vista para a capital, o céu parecia um vasto vazio, decorado apenas por nuvens passageiras e o brilho distante das estrelas. No entanto, dentro das camadas invisíveis do espectro eletromagnético, a atmosfera estava repleta da energia frenética de uma guerra digital já em andamento. No fundo dos centros de comando dos sistemas de defesa aérea de fabricação russa, conhecidos como baterias S-300VM, operadores de radar estavam sentados em um estado de calma equivocada. Eles haviam sido assegurados por seus comandantes e conselheiros estrangeiros de que estavam protegidos por uma cúpula de ferro impenetrável, um sistema capaz de rastrear um objeto do tamanho de uma bola de golfe a mais de 160 quilômetros de distância. Eles acreditavam que suas unidades S-300VM poderiam derrubar qualquer ameaça que se aproximasse antes mesmo de chegar aos limites da cidade. Eles estavam convencidos de que os americanos jamais ousariam cruzar suas fronteiras de forma tão ousada, mas suas suposições se baseavam em uma realidade que já havia deixado de existir muito acima da camada de nuvens. Indetectados pela lógica envelhecida do radar de defesa, o céu estava povoado por fantasmas. Os EA-18G Growlers, da Marinha dos Estados Unidos da América, lançados do convés do United States Ship Gerald R. Ford, estavam saturando as faixas de frequência com uma sofisticada camada de ruído branco. Isso não era um bloqueador bruto feito para disparar alarmes. Era uma névoa digital sutil projetada para mascarar a chegada dos lobos. O silêncio da noite foi rompido por uma precisão tecnológica imperceptível aos defensores. Às 2:01 da manhã, o céu aparentemente se rasgou, embora o som não fosse o tradicional rugido de motores, mas um rasgo agudo e rítmico, como uma lona pesada sendo despedaçada. Esse som foi imediatamente seguido pela vibração brusca da terra, quando múltiplos ataques de precisão atingiram seus alvos simultaneamente. A base aérea Generalíssimo Francisco de Miranda, localizada no coração de La Carlota, foi efetivamente neutralizada em uma sequência de flashes ofuscantes que iluminaram o vale. As famosas baterias S-300, outrora orgulho da defesa nacional, não conseguiram sequer disparar um único interceptador, antes que os operadores de radar registrassem um contato nas telas piscando. Um míssil guiado ar-superfície 88G, avançado anti-radiação, já havia travado nos emissores ativos deles e seguiu o feixe diretamente até a sua fonte. As telas se apagaram instantes antes dos trailers de comando serem destruídos pelo impacto em 20 minutos. A rede que deveria ser o sistema de defesa aérea mais sofisticado da América do Sul foi reduzida a destroços fumegantes e sucata. Esse não foi um ataque aéreo padrão com o objetivo de destruir prédios. Foi uma operação cirúrgica de invasão projetada para anunciar uma nova presença. O que passou pela porta destruída não foi outra onda de explosivos de alta altitude, mas sim uma mensagem direta e inegável para ali na liderança. À medida que as defesas aéreas desmoronavam, o foco mudou do céu para o próprio coração da capital. Enquanto os caças F-30 e 5C Lightning Suns mantinham controle absoluto do espaço aéreo. O verdadeiro objetivo da noite estava sendo perseguido a 15 metros acima da copa da selva e dos telhados da cidade. Os pilotos do 160º Regimento de Aviação de Operações Especiais, famosos como os Night Stalkers, estavam pilotando seus MH-60M Black Hawks e MH-47G Chinooks pelos cânions urbanos em um silêncio assustador. O alvo deles não era um quartel ou depósito de combustível, mas coordenadas altamente específicas dos aposentos privados do regime. Por anos, agências de inteligência monitoraram os hábitos diários e movimentos de Nicolás Maduro, localizando casas seguras e bunkers sob seus palácios. Naquela noite, os militares dos Estados Unidos sabiam exatamente onde ele descansava.
Os homens que desciam daqueles helicópteros não eram unidades de infantaria comuns, eram operadores de nível 1 da Força Delta, treinados para executar violência com a precisão de um cirurgião. Enquanto eles desciam de corda rápida nos pátios e usavam explosivos para arrombar entradas reforçadas, a resistência que encontraram foi frenética, mas, no final das contas, ineficaz. No centro de Caracas, uma sensação profunda de caos começou a se instalar quando a rede elétrica da cidade oscilou e acabou falhando, mergulhando milhões na escuridão. O brilho alaranjado refletido nos vidros dos prédios altos não era um nascer do sol antecipado, mas sim os incêndios secundários dos depósitos militares queimando nos arredores da cidade. Rumores se espalhavam pelas ruas escuras mais rápido do que aviões podiam voar, com os cidadãos sussurrando sobre invasões, golpe e a possibilidade de guerra civil nas frequências de rádio militar. Comandantes confusos gritavam por ordens e reforços que nunca chegariam. Eles perguntavam desesperadamente pela localização da Força Aérea e dos poderosos Su-30MK, 2 flanker que deveriam defender a honra da nação. Não houve resposta das bases aéreas, pois os flankers seguiam em solo. As pistas tinham crateras e os hangares haviam desabado sob bombas de precisão. A Marinha dos Estados Unidos da América eliminou sua participação no conflito antes que os pilotos chegassem aos cockpits, mostrando de forma brutal a doutrina militar moderna. Você não precisa lutar contra as aeronaves inimigas no ar se puder eliminar efetivamente a capacidade delas de decolar do solo. O mundo silenciou quando a remoção do líder foi confirmada pela mídia global. A notícia que finalmente quebrou o silêncio não foi um vídeo de baixa qualidade ou uma gravação vazada, mas sim uma declaração oficial do governo dos Estados Unidos que surpreendeu observadores em todo o mundo. Foi anunciado que Nicolás Maduro e sua esposa Célia Flores haviam sido capturados com sucesso e removidos do país. Essa operação não tinha como objetivo um ataque contra suas vidas. Era uma captura física planejada para levá-los diante de um tribunal. Em uma ação que desafiou as expectativas militares tradicionais, os Estados Unidos não simplesmente atacaram a nação à distância. Eles invadiram o local mais fortificado do país e retiraram o chefe de Estado de sua casa. Ele já estava sendo levado de avião para águas internacionais antes mesmo da poeira baixar sobre as ruínas do S-300. Ele foi indiciado, preso e fisicamente removido do Conselho em uma única noite de manobras de alto risco. O regime não entrou em colapso porque todo o seu exército havia sido derrotado em uma longa guerra. Ele caiu porque sua figura central foi subitamente e efetivamente removida da equação, resultando em um cheque-mate que levou menos de 4 horas para ser concluído. Decifrar o sucesso de uma operação como essa exige olhar profundamente para a mecânica do domínio moderno. A questão de como tal feito foi realizado se resume ao trabalho em equipe de 3 pilares específicos: inteligência, furtividade e força avassaladora. O aspecto da inteligência foi a base de toda a missão. Os militares dos Estados Unidos não adivinharam onde as baterias de radar estavam localizadas. Eles as haviam mapeado com absoluta certeza. Durante meses antes do ataque, drones e aeronaves de vigilância vinham documentando a assinatura eletrônica de cada ativo de defesa na Venezuela. Eles sabiam as frequências exatas de cada antena de radar e o tempo preciso das trocas de guarda. Eles até identificaram uma falha tecnológica específica no radar de orientação que o deixava cego quando atingido por um tipo específico de sinal de interferência. Quando a operação começou, os próprios sensores do inimigo haviam se tornado suas maiores fraquezas. O F-35C representava o componente furtivo, funcionando mais como uma rede de computadores conectados do que como um caça tradicional. Essas aeronaves podiam compartilhar dados de alvo em tempo real, fazendo com que pilotos e navios vissem o campo de batalha em 4 dimensões. Enquanto os operadores venezuelanos tentavam uma defesa padrão, a Marinha dos Estados Unidos da América usava tecnologia que tornava a resistência impossível além do próprio equipamento.
Esse evento redefiniu os limites do poder internacional e a segurança daqueles que estão no topo. A captura bem-sucedida de um chefe de Estado envia uma mensagem enorme para todo outro líder autoritário no planeta que possa estar assistindo. Isso serve como um lembrete contundente de que bunkers reforçados, redes avançadas de defesa aérea e distância geográfica já não oferecem mais as zonas seguras que ofereciam antes. A operação mostrou um alcance global único das Forças Armadas dos Estados Unidos da América e sua capacidade de enviar tropas ao solo. Capturar um alvo de alto valor e desaparecer de volta na noite enquanto todo um exército nacional fica paralisado pelo poder aéreo. Quando o sol começou a nascer sobre Caracas, no dia 3 de janeiro, a realidade de uma nova era se estabeleceu. As ruas não estavam cheias de tanques ou soldados tradicionais, mas sim de um silêncio estranho e confuso, enquanto o povo percebia que a revolução havia terminado. Não com uma grande batalha, mas com um único voo de helicóptero. Os militares, sem liderança ou direção, optaram por ficar nos quartéis em vez de enfrentar um inimigo invisível e devastador. O vácuo de poder resultante foi instantâneo. E enquanto o porta-aviões Gerald R. Ford, dos Estados Unidos da América, virou novamente contra o vento para se preparar para novas operações, ficou claro que a missão já havia alcançado seu objetivo principal. Essa operação, que alguns chamaram de Operação Lança do Sul, provavelmente será analisada por historiadores militares e academias de guerra por várias décadas. E está provado que, no século XXI, a força de uma nação não é medida pelo número de tanques que possui, mas pela velocidade com que pode ser cegada e silenciada. Isso demonstrou que até mesmo os sistemas de defesa estrangeiros mais elogiados são falhos quando enfrentam guerra eletrônica, integrada e tecnologia furtiva. A remoção da liderança marca o fim de um capítulo longo e difícil para a nação. Mas também sinaliza o início de uma nova realidade global, onde a linha entre pressão diplomática e ação direta foi completamente apagada. As regras de engajamento mudaram e o mundo agora é forçado a lidar com as implicações de um ataque de decapitação. Isso pode remodelar uma nação em menos tempo do que leva para uma única noite de sono. Mas esse era realmente o caminho certo a seguir para a estabilidade regional? Ou uma ação dessas corre o risco de abrir uma caixa de caos imprevisível? Se você fosse encarregado das responsabilidades de comandante em chefe, teria autorizado uma missão de alto risco como essa? Ou a reação internacional e as consequências para civis seriam grandes demais para serem ignoradas? À medida que a Venezuela começa o processo de reconstrução ou enfrenta o risco de se desintegrar, a comunidade global precisa decidir como enxerga essa nova era de poder de precisão. O que você acha? Esse ataque cirúrgico de decapitação foi uma medida necessária para restaurar a ordem regional ou é um precedente perigoso que coloca todo líder mundial na mira do poder de precisão? Se estivesse no Salão Oval, autorizaria capturar um chefe de Estado em exercício? Comente abaixo. E se você quiser se aprofundar na névoa digital dos Growlers e no imenso poder do United States Ship Gerald R. Ford, não deixe de conferir os links na descrição. Fique atento, observe os céus e siga em frente.